Olá, galera. Estamos aqui no nosso episódio sobre brasilidade. Tem uma pessoa mega importante chamada Bruno Reis, que é responsável por esse boom de turismo no Brasil. 9 milhões de turistas, recorde absoluto. E Bruno Reis está aqui com a gente para falar um pouco desse processo incrível, uma conquista maravilhosa, uma oportunidade única para o Brasil, né? Então, super bem-vindo, Bruno. Obrigado, Ana. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente fez aí nesse trabalho à frente, né, dos últimos 3 anos aqui na Embratur. Então, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você aqui. Nossa conversa aqui é sobre isso, né? Valor de brasilidade e nada melhor do que você para explicar um pouco como é que a gente pode fazer isso bem, melhor e com método, processo e gestão. Mas antes da gente começar aqui, você vai receber um avião, um aviãozinho, que vai chegar nas suas mãos com uma pergunta que eu não sei qual é, mas só para você esquentar os motores. Uma surpresa. Uma surpresa. Eu tenho que ler? Você lê e responde. Se sua personalidade fosse uma marca, qual seria o slogan? Isso é fácil. Vai lá e faz. Opa. Acho que eu uso bastante isso, né? É uma metodologia bacana também que eu fiz de vários outros cursos, mas acho que vai lá e faz me representa bastante. Que bom. Isso é muito bom, né? Fazer. E agora vamos lá na sua história. Me conta a sua história, que eu gosto de saber desde criancinha, aquela visão de mundo que você brincava e como é que você chegou. Eu sei que você foi estagiário da Embratur e hoje está lá comandando, né? Uma diretoria de sustentabilidade, marketing, negócios. Então, conta um pouco essa sua jornada pra gente. Legal. Bom, então, eu nasci em Brasília, né? Minha família é de São Paulo. Eu gosto de falar sobre signos. Sou peixes com ascendente em leão. Então, meu aniversário, inclusive, está chegando. Opa! Mas acho que o mais interessante dessa minha trajetória, né? Acho que eu gosto sempre de lembrar dos meus avós. Meu avô era caminhoneiro e viajava bastante. Ele lidava com grupos da igreja para fazer transporte aqui no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo. Então, acho que o turismo sempre permeou essa questão aí da gente se rodar, né? Mas o ápice foi quando eu fui fazer de 14 para 15 anos e todos os meus primos, né, meus familiares, a gente ia fazer uma grande viagem para Disney na época, né? E a minha mãe não deixou. Ela não autorizou, disse que eu não ia fazer essa viagem, porque ela queria já, né, minha mãe é um pouco questionadora das coisas e das questões, e ela me mandou para Machu Picchu, eu tinha 15 anos de idade, numa excursão rodoviária, onde aí eu fiz, né, atravessei a Bolívia e o Peru de ônibus e de trem, fiz a trilha Inca os 4 dias com mochila nas costas e tudo mais. Com um grupo, com a família, ou com a sua mãe? Não, com um grupo que a minha mãe inventou e me colocou lá com esse guia, que cuidaram de mim, lógico, né? No fim eu virei o bibelô deles, porque eu tinha 15 anos de idade, era todo mundo de 30 e poucos, então imagino que eu também não vi, né, e não vivenciei. Mas ali eu acredito que foi a minha grande oportunidade de entender a transformação que o turismo tem no ser humano, né? Porque eu saí um adolescente de 14, 15 anos, e hoje eu vejo com clareza essa diferença que a minha mãe teve quando eu vejo os meus primos, né, de 15 anos que fizeram a jornada para Disney. Para minha jornada, o quão complexo foi de ser uma visão diferente. Que legal essa história. Sua mãe era o quê? Só de curiosidade. A minha mãe é servidora pública, mas a minha mãe sempre foi uma questionadora de muitos processos da vida. Que legal. E acho que foi ali que eu entendi, de fato, que aquilo ali poderia ser transformador, né? E aí eu fui me desenvolvendo e crescendo, eu entendi que o turismo deveria ser parte, até que eu fiz faculdade, eu sou bacharel em turismo, a minha especialização é em marketing e turismo. Que legal. E eu fico muito feliz, né, de tá podendo compartilhar. E uma curiosidade também que eu gosto sempre de comentar é que eu tenho uma Kombi amarela. O meu carro de dia a dia é uma Kombi, né? Me inspiro, a Kombi fala sobre turismo também, né? Fala sobre lifestyle. Então eu vivo ele também, assim. Que legal, adorei essa história. É muito bom, né, quando você reconhece ali naquela infância uns parques, assim. E o papel da família, né, de abrir esse repertório para você. E aí você entrou na Embratur estagiário, é isso? Me conta um pouco da história agora, onde você chegou no seu cargo, o seu desafio agora. Então eu fiz faculdade de turismo em Brasília e aí sim, né, fiz alguns outros estágios antes de chegar na Embratur. Eu sempre quis trabalhar com planejamento turístico, então também fui para o Ministério do Turismo para entender como é que funcionava um pouco dessa lógica, mas ali em umas funções muito administrativas, né, mas eu estava imerso
ali naquele mundo que eu também não sabia exatamente aonde que ia me levar, né? Mas eu também sinto que o meu propósito de vida esteja conectado no que a gente está fazendo hoje em dia. Só que isso começou há 20 anos, né? Talvez eu tenha maturidade hoje para poder identificar. Então, fui estagiário da casa. Foi dali que eu consegui ver, inclusive, lá em 2004, 2005, a marca Brasil nascendo. Foi nessa época. Porque ela nasceu com o Plano Aquarela, que foi o primeiro plano de marketing internacional, né? Porque em 2003 foi quando foi criado o Ministério do Turismo e a Embratur assumiu somente as funções de promoção internacional. Então, antes disso, né, a Embratur é um órgão que esse ano vai comemorar 60 anos de vida, mas até então ela cuidava de tudo. Mas em 2003 houve essa divisão. E aí eu fui trabalhar em diversos departamentos dentro da própria Embratur. Então também tive essa visão de rodar dentro da área. Trainee, né? Eu vi, né, como é que funcionava o corporativo, as feiras, companhias aéreas. Então eu tive essa oportunidade também de entender um pouco dessa lógica, mas na função ainda de estágio, né? Que legal. E aí fui passando literalmente degrau por degrau. E com muita responsabilidade, né, consigo hoje entender como é que a gente deveria estar liderando esse processo, porque eu também entendo que eu compreendi as dores. Aí, além do estágio, né, eu depois tive outras oportunidades profissionais. É a minha terceira temporada na Embratur. Você saiu, voltou? Eu saí, voltei já algumas vezes, saí para ter experiências também fora do país e trabalhar em multinacional, para também ter um pouco de um olhar complementar, né? De negócio. De visualizar o negócio, né? Porque trabalhar também só em governo te deixa com uma política pública e talvez com uma visão limitada, né? Então, eu também tive essa oportunidade de sair e olhar como é que a indústria se comporta no modelo de negócio. E sempre turismo. Sempre com turismo. Sempre turismo, com aviação, com promoção internacional. Eu levei muito para esse lado de estratégias de promoção, né? De fato, envelopar um produto para poder vender. Então, construí essa jornada aí nesses últimos 20 anos. E hoje a gente está aí liderando esse processo agora de estratégias de marketing do Brasil. Como é que você vê esse resultado, né? Um boom aqui incrível, fruto de um trabalho? Me conta um pouco como é que começou isso e qual era o incômodo que você tinha, que o Brasil sempre foi esse país, né, continental quase, com milhões de potencialidades e agora está se transformando em realidade. É o incômodo mesmo, né? Porque o nosso país, ele acho que não tem comparação, né? Acho que quem tem a oportunidade de conhecer aí diversos outros países no mundo sabe do que é o Brasil e diversos Brasis que a gente tem aqui dentro. Literalmente, né? O Brasil nunca passou dos 7 milhões de turistas internacionais, então a gente acompanha essa curva ali de 2013, né, onde a gente tinha ali Copa das Confederações, Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. Esse recorde nunca foi batido. Mesmo nesses momentos. Mesmo nesses momentos. E de receita também não, né? Porque também não é só sobre o número de turistas, e sim também que tipo de turista é esse e o que valor que ele deixa para dentro do nosso país. Então também é importante falar sobre esse assunto. E aí a gente, em 2023, quando a gente retoma para a Embratur, a gente realmente desenha, né, processos com metodologia visando negócios de escala. E literalmente provocando a diversificação do turismo brasileiro, né? Tirando do eixo somente de Rio e São Paulo. Porque o mais importante é a gente falar dos nossos biomas, nossos patrimônios da Unesco, e do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, mas como é que a gente de fato transforma para o turista chegar lá, né? Porque senão o turista vai continuar chegando só nas cidades que são muito consolidadas, né? Então, parte do desafio também era apresentar esse novo Brasil, né? Não é só simplesmente o eixo Rio, São Paulo, Foz do Iguaçu e Salvador, né? Que é muito conhecido no mercado internacional. Então a gente trabalhou em 2023, a gente organizou a casa, organizou essa oferta. Que é o Plano Brasis. A gente lançou, né, um plano de marketing atualizado que chama Plano Brasis, é a atualização do Aquarela. E a gente entendeu também que o plano de marketing ele não poderia ser de uma maneira padronizada somente do Brasil, ele deveria ser personalizado por estado. Porque a estratégia do Amazonas é completamente diferente do Rio Grande do Sul. E em alguns estados brasileiros, para melhorar a nossa complexidade, a gente tem 2 aeroportos internacionais, como é o caso do Paraná e da Bahia. Então, são análises muito complexas e profundas que precisavam ter uma dedicação, né, de um time interno dentro da casa.
Hoje a gente tem, de fato, né, diversos bacharéis em turismo dentro da Embratur, liderando as ações. Técnicos de turismo. E eu acredito que parte desse resultado que a gente está tendo agora, lógico, dos 9 milhões, vem dessa dedicação de um time que, de fato, sabe o que está fazendo, né? Exato. A gente tem a ferramenta na mão, a máquina na mão, mas a gente sabe como operar a máquina. E aí sim a gente entende que os resultados aparecem. E, sem surpresa, por surpresa de muitas pessoas, mas da gente, da equipe interna, não, a gente rompe esse mito dos 7 milhões. Né, o Plano Nacional do Turismo previa que a gente ia alcançar 8 milhões somente em 2027. É mesmo? Era o que estava previsto. Que legal. E a gente antecipa isso de uma maneira muito feliz. E a gente chegou no ano passado a 9,287 e quase 8 bi de receita, né? 8 bilhões de dólares de receitas na economia do Brasil. 37% de crescimento. 37%. A gente foi o país que mais cresceu no mundo. O segundo lugar, que foi o Egito, cresceu 20%. Uau. Então a gente acabou virando uma referência, inclusive, para outros países de como é que o Brasil chegou nisso, né? Que legal. Como já que virou vocês, uma referência. e aí a ONU reconhece, né? Isso não é a Embratur dizendo, né? Isso é a ONU reconhecendo. Sim, os dados falam mais alto. Né? O crescimento do país, né? E a gente percebe que isso, inclusive, está ainda otimista para 2026, porque tem companhia aérea que continua lançando voos para o Brasil. Então, agora, semana passada mesmo, eu estava numa feira em Lisboa, a gente lançou em conjunto com a TAP uma ligação inédita Lisboa-São Luís e Lisboa-Curitiba. Ou seja, são ligações que não existiam para o Brasil. Então hoje a gente vai conseguir conectar somente com a TAP 15 cidades brasileiras com Lisboa. Então isso é uma demonstração que o mercado continua aquecido e que o Brasil está no hype, né? A gente está muito procurado por busca. Espero que fique. Com certeza. Dentro dessa visão do Plano Brasil, depois que a gente vai entrar um pouco mais especificamente no ecossistema de turismo, que ele é bastante complexo, o que foi diferente, assim? O que você trouxe você fala de método, de processo, que é uma coisa que eu acho que muitas vezes falta na gestão, né? Uma visão de longo prazo, com objetivos claros. Como é que foi esse processo que você começou lá atrás com esse objetivo aí de criar um planejamento de marketing estruturado? Acho que ótima pergunta. O que a gente, de fato, fez foi, a gente transicionou a nossa mentalidade para negócios. Né? Então, a gente sempre, quando vai executar qualquer ferramenta dentro da casa, a gente pensava, isso daqui vai me dar resultado no curto e no médio prazo que nos interessa, que é algo que eu preciso perseguir? Sim. Então, a gente foi muito focado em gerar negócios. Então, a gente parou de ficar, né, só nessa primeira etapa do funil de falar do awareness, do conhecimento. A gente conseguiu entender, né, como é que a gente gera valor trazendo negócio para a mesa. Total. E isso muda tudo, isso muda as ferramentas, isso muda a maneira que a gente negocia com os parceiros, isso muda onde a gente vai investir. Né? Então a gente redesenhou a lógica da promoção internacional, que durante quase aí 40 anos ela tinha uma lógica de execução que ela não mudou. Então o que a gente fez, a gente mudou o jogo do tabuleiro. Né? Eu comento que a gente realmente... a gente desfez o que estava ali posto e a gente colocou outras pecinhas para poderem jogar essa com a lógica nova lógica, né? Que a competição global hoje de turismo é enorme. É um mercado muito competitivo, muito competitivo. Os países realmente competem por companhias aéreas, a gente compete por investimento internacional, a gente compete por turista. Por turista. Então, é um grande jogo aqui. É uma lógica mesmo, é uma lógica de negócio. E você sabe quanto o turismo mexe com o PIB do país em geral e quanto ele mexe com o PIB brasileiro? No geral, acima de 10% e a gente hoje está em torno de 8%. Então, é uma máquina, né? De fato, e quando a gente fala de geração de emprego e renda na ponta, né? Principalmente aí com os micro e pequenos empreendedores, o turismo é a indústria limpa que consegue chegar nisso sem machucar outras indústrias, né? Então, a gente, de fato, tem isso na mão e é uma ferramenta que outros países já entenderam que o turismo é essa mola propulsora. E no Brasil, a gente sempre ficou muito... é o país do futuro do turismo, nas oportunidades, mas agora a gente transformou isso real na oportunidade tangível. Agora né? E aí o impacto começa a chegar e o que a gente está vendo agora é que isso vai, inclusive com a oportunidade de 2026, escalar. Então o impacto de localização, né, de deixar as pessoas no seu lugar de origem, gerar renda, tem um impacto social enorme também para isso. Né? Então não é só trazer dinheiro, mas também gerar uma economia local e valorizar essas regiões. Quando você vê o Brasil tão grande, com regiões que você falou, vamos sair do eixo Rio-São Paulo, como é que você começa a mapear os potenciais?
Você mapeia mais de fora os clientes, quer dizer, os clientes, os turistas do mundo, suas necessidades e faz um match? Como é que é essa relação do que a gente tem para oferecer com o que esse turista quer? E os perfis, né, de turista. É aí que a mágica acontece. É. Porque eu sempre comento, né, se a gente fosse hoje, né, gestor hoje de um país como o Peru, e olha que o Peru é de fato a minha referência que eu conheci, mas o Peru hoje ele tem, né, um aeroporto internacional muito consolidado e eles têm 2 eixos, né, um eixo cultural muito forte que é Machu Picchu e o eixo da gastronomia. Né, o Peru é reconhecido por isso e as pessoas procuram por ter essas experiências. No Brasil, isso é muito complexo. Muito complexo. Porque a gente tem, de fato, tudo para todo mundo, né? Para todos os gostos e todos os bolsos. Mas essa era, na minha visão, um equívoco. Tinha tudo para todo mundo, não tinha nada para ninguém. Senão fica aquele prato de comida que você vai botando uma coisa. Exato. E aí as fotos, a propaganda era muito genérica, tudo era muito genérico. Tem tudo para todo mundo. Então, o que é tendência no mundo, né? A tendência é turismo regenerativo, é nomadismo digital, é kitesurfista, é wellness. O que é tendência? Então, a gente começou a mapear o que era tendência, de fato, que as pessoas estão procurando para o futuro. Aonde está isso no Brasil? Organizado. Porque também não adianta eu ter só o empreendimento ou só o atrativo natural, se aquilo também não está organizado. Sim. Eu até comento, tem uma máxima que eu falo, quando eu vou conversar com gestores públicos e privados, falo assim, mas aqui no meu destino tem, não sei, as onças do Pantanal. Sim, as onças, né? O universo e Deus que proporcionou. Como que a gente envelopa isso para, de fato, transformar num negócio, para dizer que é um safari, que é um destino competitivo? Como é que a gente transforma isso? E quem que vende, né? Quem que leva essa mensagem? Então, a gente fez esse mapeamento, esse cross-selling check, com destinos brasileiros com nichos e segmentos. Então a gente começou a cruzar, né, todos os estados, o que é nicho e segmento potencial e o que está pronto, o que tem maturidade para o mercado internacional, porque ainda tem essa questão. Sim. Às vezes é um produto muito consolidado, mas aí é para o produto para o Brasil. Aí eu vou citar aqui, por exemplo, resorts all inclusive. Os resorts all inclusive no Brasil, nós brasileiros consumimos resorts todos. Mas quais deles estão, de fato, preparados para oferecer uma experiência para o internacional? Então, também tem essa peneira que a gente teve que passar no país inteiro. Vem de língua, né? O serviço, a língua, tudo passa por um outro padrão de serviço. Né? E aí o Plano Brasis nos ajudou a entregar essa informação para os destinos de quais são os nichos e segmentos potenciais que eles deveriam estar fazendo promoção para específicos mercados. Então, a Amazônia, vocês deveriam estar fazendo promoção para promover X segmentos nesses países. Aí você dá esse mapa. Esses são os clusters de segmentação e você vai ter que atuar nessas frentes para fazer esse match. Isso. E aí a gente amarrou, inclusive, nas ferramentas da Embratur. Então, ele só acessa as ferramentas naqueles mercados que a gente indicou com aqueles nichos e segmentos. Então, no caso, por exemplo, do Amazonas, que a gente entende que tem que fazer promoção no mercado europeu, quando ele faz promoção no mercado europeu, a Embratur atua para poder ajudar em conjunto com ele. Se ele for fazer uma promoção do produto Amazonas no mercado sul-americano, a gente não atua em conjunto. Porque esse esforço aqui ele não vai dar, né, não tem como a gente, de fato, garantir que esse turista vai chegar. É um esforço muito maior, é um produto que não tem interesse, né, não tem fit. Então, a gente entrega isso com o Plano Brasis, inclusive está aberto, está no site da Embratur, disponível para todas as 27 unidades da federação, com essa informação disponível e pronta. Né? E isso era o que, na nossa visão, e aí talvez seja uma dor muito minha, de quando eu estava lá também, né, liderando um estado no Nordeste, que eu não tinha essa informação pronta. Você liderou que estado? Eu liderei o Rio Grande do Norte e eu ajudei o consórcio Nordeste também com posicionamento de turismo. Então, né, o conglomerado dos estados do Nordeste. Então, acredito que parte das dores que eu vivenciei na minha trajetória profissional, né, que eu também trabalhei no aeroporto do Rio de Janeiro, no Galeão, também trabalhei lá num estado do Nordeste, e essas dores que eu vivi me deram maturidade para quando eu agora, sentado na cadeira da Embratur, falar, eu entendo exatamente o que eu deveria estar fazendo diferente. Que legal. As ferramentas para o cara poder... E aí vamos falar um pouco do ecossistema de turismo, né? Que tem uma complexidade enorme. Você está falando de avião, ao hotel, ao restaurante. Como é que vocês mapeiam esse ecossistema de turismo dentro dessas localidades? Quantas localidades brasileiras têm esse potencial de estar transformando isso num atrativo global? É muito complexo, porque aí são 2 ecossistemas, né? A gente tem um ecossistema da governança local e dos atores da governança local, e como que eles se conectam com os atores do trade internacional.
né? Porque às vezes eu tenho destinos que estão muito preparados e organizados, mas eles não têm essa ligação Esse comercial. braço, É. dá um exemplo prático, assim, Bonito, por exemplo, tem esse braço ou é só ainda regional? Como é que... Não, Bonito tem, porque até pelo Mato Grosso do Sul se posiciona por ser o destino mais verde, e é um destino também, logicamente, incrível, e ele está muito linkado com a governança do Estado. Então, o Estado do Mato Grosso do Sul está organizado, a hotelaria do Estado está organizada, e a gente tem uma associação local de Bonito, que também sabe como deveria estar fazendo promoção, os empresários estão engajados, aí o nosso trabalho fica até mais fácil. Aí eu falo, então tá, Bonito está totalmente preparado, vamos linkar ele direto com algum operador na Europa que a gente sabe que quer vender ecoturismo. Aí é muito mais fácil, esse é o trabalho mais fácil. O trabalho mais complexo é quando há um não alinhamento com a governança local. Isso que dá mais trabalho, né? E aí a gente sabe o quanto isso é complexo. E aí o Plano Brasil ajuda público-privado isso. o tempo todo, né? Como é que público-privado, porque tem governo, tem Estado, tem um cara do restaurante ali, você vai nesse nível de capilaridade. Vocês atuam nesse nível. Inclusive para entender o que está pronto para o internacional, como eu comentei, né? Então, às vezes, tem produtos que estão, de fato, muito prontos, mas para o mercado doméstico. E aí é uma coisa que também falta no Brasil, né? Que é essa jornada de internacionalização. Como é que a gente também coordena e colabora com quem não quer e não sabe como? Né? Essa é uma ferramenta também que não existe, né? O Brasil não faz isso ainda. Então, também é algo que precisa ser, de fato, proporcionado para a sociedade civil. Então, e é o trabalho que eu mais gosto, tá? Se eu puder confessar. Durante muito tempo, e olha que eu trabalho na Embratur já há muito tempo, eu já tive N oportunidade de viajar o planeta Terra, literalmente, a trabalho. Mas hoje o que me deixa mais engajado é viajar para os estados. Então, quando eu junto, né, os atores locais nos estados para poder falar como é que deveriam estar sendo feita a promoção deles, é o que me deixa mais engajado. Assim, e a experiência local, de você ter possibilidade de um restaurante, de um tour, da cultura local, como é que você traz a cultura para dentro dessa conversa? A cultura em todos os níveis, gastronomia, artesanato. Vocês trabalham também com essa descoberta do talento cultural local? Porque as pessoas procuram isso, né? E é o que elas, de fato, querem entender de Brasil. E essas diferenças entre nós, né? O bolo de rolo pernambucano com a dança lá típica gaúcha, né? Como é que a gente explica isso de uma maneira tática, né? É onde a gente explora o diferencial competitivo de cada um desses destinos. Então, o que é o diferencial competitivo aqui? A cultura permeia isso em todos eles. Cultura é valor, um soft power absurdo. Agora, né, o soft power, a gente fala de brasilidade, fala do borogodó, né, a gente está nesse hype, né, mas como é que a gente transforma e mantém isso ativo, controlando essa narrativa? Porque é sobre se apropriar e controlar a narrativa, né? Expandir a narrativa, né, do sol, do samba, do clichê estereotipado, que é normal, que tem-se, né? Você está expandindo essa narrativa. Como é que você se vê? Que não é um controle, mas é uma expansão da narrativa. O que está evoluindo? Estou vendo o Brasil com S, né? A campanha que vocês estão fazendo. É engraçado falar sobre isso, né? Como é que a gente consegue se aproveitar desse movimento, por exemplo, do boom do carnaval, que foi agora em 2026, mas para trazer outros nichos de segmentos atrelados, né? Então a gente fez isso agora, por exemplo, com influenciadores digitais que foram lá vivenciar o Rio de Janeiro, e que tem que vivenciar mesmo, né? Que é épico, não tem como não vivenciar isso, mas de lá foram fazer kitesurf no Nordeste. E aí isso é muito único, né? Você consegue fazer isso no nosso país de maneira, inclusive, até prática, né? A gente até fez uma parceria agora com o Beautiful Destinations, que é a maior plataforma global, né, de geração de conteúdo de turismo. Eles têm 26 milhões de seguidores. A gente trouxe eles para ajudar a envelopar também esse novo carnaval. Porque aquele carnaval que está no imaginário do estrangeiro, ele é um modelo antigo de posicionamento. Total. E a gente não tem esse conteúdo hoje atualizado. Então a gente convidou eles para vir para Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Eles, explica quem são. A Beautiful Destinations. Mas o que eles fazem? Eles são esses criadores de conteúdo global de turismo. Então, eles estão no Instagram e no YouTube, tem 26 milhões de usuários. É uma empresa? É uma empresa. Beautiful Destinations, especializado só em captação de imagem para poder transformar essa narrativa de storytelling de turismo. Olha. Então, a gente fez uma parceria com eles e eles vieram fazer essa captação no Rio, Salvador e Recife, para, de fato, envelopar o que é o novo carnaval de experiência no Brasil.
Né? Não é só a Sapucaí, né? Desde a exato. experiência lá do bloquinho, quando você pode ir no barracão. Então a gente também quis ajuda para poder contar, do ponto de vista de brasilidade de Brasil, como é que é viver esse carnaval no Brasil, que a gente também não tem esse conteúdo atualizado. O conteúdo ele é antigo, ele é um conteúdo de 20 anos atrás. Né? Que loucura. O imaginário ainda está... E hoje a gente sabe a potência que é o carnaval em relação, inclusive, a marcas. Né? E você acha que é legal ter esse olhar de fora e que reconhece, porque você está trazendo uma empresa global que reconhece, ou de dentro para dentro é mais difícil? A gente briefou, né? Então, assim, eles vieram com o nosso briefing, mas a gente quis o olhar deles para vender para o estrangeiro. Eu falo, como é que a gente capta essa essência para poder vender para o estrangeiro, né? E aí o olhar já do estrangeiro olhando a potencialidade nos ajudando com isso. Assim. Esse conteúdo ainda vai ser lançado, por exemplo, só em novembro desse ano, de 26. Porque a gente trouxe agora, a gente filmou, mas no turismo também a gente tem esse marco temporal, né? Para eu vendo, ninguém compra turismo da noite para o dia. Então, para eu inspirar, né, tem que ser no mínimo 6 meses antes. Então, a gente vai fazer esse lançamento lá em outubro, novembro, para poder inspirar o Carnaval de 27. Ainda vai, né? Tem um longo caminho aí para conversão, né? Awareness e conversão. E a gente compete hoje, a gente está falando de que o turismo é uma vantagem competitiva dos países. Com quem que a gente compete? Para quem a gente está perdendo ou ganhando? Agora a gente está ganhando. Agora a gente está ganhando. Mas quem é que entrou no cenário e que rouba, enfim. A gente perde share dependendo do nicho do segmento. Então, hoje a gente consegue ver que, para o mercado argentino, a gente está perdendo para o público que procura por resorts all inclusive. Eles tendem a comprar República Dominicana e Caribe do que os resorts nordestinos, por exemplo. Safari, né? O Brasil não é um destino de safari reconhecido por isso. Mas um americano em vida, ele tende a ir de 4 a 5 vezes para a África para fazer safari. Por que está faltando ali? Um posicionamento nosso. Então, a gente está perdendo share nesse sentido. Então, o nosso trabalho hoje é identificar onde está esse gap. Por que a gente está perdendo e por que esse produto não está na prateleira ainda dessa maneira? Então, você vai bem para os consumos dos clusters, né, do segmento, entende o gap de demanda e trabalha essa demanda local para fazer essa ponte acontecer. Só que a gente só consegue fazer isso porque também nesses últimos 3 anos a gente tem muito material de inteligência comercial. Eu brinco que lá na Embratur a gente tem hoje uma NASA dos dados. A gente pergunta qualquer dado para qualquer nicho e segmento de mercado, a gente consegue extrair isso. Integrado. Todo. De quem que eu estou perdendo emissão de bilhete na América do Sul do mercado emissor Alemanha? Vocês estão perdendo para a Colômbia. Quem é que está emitindo esses bilhetes na Alemanha? É esse operador com essa companhia aérea. Quanto que isso representa? Então, antes de eu chegar na negociação com a companhia aérea e com o operador, eu já tenho a informação. Olha, então, dado disponível para todo mundo, não tem mais desculpa. Não tem. E inteligência comercial e BI, né, dados, é algo que de fato a gente fala sobre pouco na indústria do turismo. Muito pouco. Eu vejo poucos gestores públicos, principalmente, se utilizando e tomando decisão baseada nisso. Então, hoje, quando eu falo, né, com propriedade que a gente perde birdwatcher, né, que é observador de pássaros, britânicos, hoje vão para Costa Rica, não vem para o Brasil. Costa Rica se posicionou, né? E é um mercado gigantesco, mas aí eu sempre brinco, mas não é por falta de passarinho no Brasil, né? Porque a gente tem todos aqui. Mas quem que vende? Quem que oferece? Quem que vai lá negociar? E tem uma falta ainda de estrutura, né? De hotel, foi para Chapada lá de Guimarães, tinha um monte de birdwatch, mas não tinha hotel, não tinha onde comer, não tinha... Que é um pouco de como é que eu também atraio investimento internacional, né? Eu sempre falo, cadê? Investiram lá nos ecolodges na África e na África do Sul, que tem um monte. Por que esses investidores também não estão lá no Pantanal? Não estão lá na Chapada? Onde que foi esse trabalho que a gente acabou não fazendo? Exato. Durante muito tempo também a gente acreditou, e alguns destinos apostaram no agro, né? Então eles também se voltaram para a indústria do agro, diversos estados no Brasil. O que a gente está entendendo é que tem um momento agora de sensibilização deles para olhar o turismo por essa perspectiva. A indústria do agro abrindo mão da indústria do turismo, é isso? Fazer uma escolha de negócio, quer dizer, como se o turismo não fosse um negócio. Eu estou vendo isso com muita força, inclusive, no próprio Pantanal. Porque no Pantanal eles têm, né, o agro, eles têm a temporada da pesca esportiva, que é algo também muito forte no Brasil, e a observação de fauna e flora. Mas o que acontece? Durante muito tempo, o fazendeiro que criava o gado, a onça pintada não era algo que interessava para ele ter no quintal dele.
hoje ele começa a transformar que não, ter a onça e conservar a onça também me ajuda a preservar Legal. o meio ambiente. Eu consigo oferecer isso aqui, inclusive, para essa indústria limpa, né? Que é de fato o turismo. Então eles estão transformando as propriedades Que legal. para oferecer mais turismo e menos o agro. Né? É algo que a gente está vendo também aí de mudança em alguns destinos. E aí você fala disso, eu acho que assim, é o Brasil descobrindo o Brasil sob a ótica de valor, né? Porque eu sempre, até no meu livro eu escrevi isso, que quando o livro do João Moreira Salles, que fala sobre a Amazônia, ele trouxe um cara, né, do Pará, que o Brasil importou gente para estar na Amazônia, e ele fala, gente, quando eu cheguei aqui não tinha nada, e eu falo, só tinha floresta amazônica, né? Ele não conseguia nem enxergar valor em algo, aí desmatou tudo, plantou, e agora a gente está no segundo, sei lá, terceiro momento de reconhecer valor numa onça, numa floresta, né? Quer dar um próximo passo de verdade na sua carreira em marketing e branding? Conheça a Assinatura Laje, a comunidade mais completa de aprendizado e networking do mercado. Aprenda com especialistas, pratique com desafios reais e evolua com quem faz. Acesse laje.com.br. E isso, como é que você sente isso de brasilidade? Assim, quais são os maiores atributos de brasilidade, das potências que a gente tem, que tem um match global, assim, de desejo? Eu acho que a gente inspira muito, né? A gente fala sobre muito essa questão do brasileiro, né? A gente, de fato, tem esse calor humano, que é o que todo mundo quer no mundo inteiro e que as pessoas pagam, é real inclusive. Ele? É real. É. A gente é muito a nossa hospitalidade ela é surreal, né? A gente não tem esse calor e esse acolhimento com todo mundo quando a gente convive em sociedade do que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Assim, não tem. A gente é muito único. E fora que eu também comento sempre que a gente de fato vive o nosso lifestyle. E aí eu sempre olho sol e praia, por exemplo, né? As Filipinas, o Havaí, a Austrália, todo mundo tem praia, né? Mas a maneira como a gente vai na praia, como a gente vive a praia, isso é muito único. E o que o estrangeiro quer é isso, né? Como é que a gente, de fato, tem ali a gastronomia praiana, os serviços, o esporte, a maneira como a gente faz esporte, né? Ao ar livre, na praia. Isso é muito único nosso, né? Eu acho que o que a gente está tentando fazer para vender é justamente exportar esse nosso lifestyle. Né, que é o que a gente tem de melhor. A gente vive certas dicotomias, eu estava até conversando com o André Alves mais cedo, né, que é o psicanalista, e que fala desse Brasil também sem esperança, o Brasil desconectado, o Brasil que tem muito feminicídio, o Brasil violento. Ao mesmo tempo somos esse país tão carismático que para fora e para, enfim. Como é que você vê essa dicotomia? Quais são os detratores que a gente tem, que a gente precisa olhar de verdade? Ou é só imagem? Você acha que é real essa? Eu acho que sim. A gente tem um estigma, inclusive, na parte de promoção internacional, que é um estigma muito do final dos anos 90, que é a questão da violência urbana. Da violência. E a gente tem, inclusive, mitigado esse impacto e até quebrado alguns valores, assim, trazendo a questão com o marketing de influência, né, com os influenciadores. Porque aí eles estão vivendo na cidade, estão de fato postando ali no ao vivo deles e eles entendem como é que a gente está falando de Brasil. Mas acredito que hoje a nossa principal dificuldade que a gente tem em relação à promoção internacional ainda é essa sensação que o Brasil não é um país seguro para o turista internacional. É real ou é percepção? Olha, hoje quando a gente vai em todas as grandes cidades no mundo, né, e aí principalmente do que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, esse cenário mudou muito. Eu diria que se fosse há 20 anos atrás, não, realmente a gente estava num outro patamar de discussão, mas hoje... México, Estados Unidos... a gente usa pickpocket, né? Você vai em qualquer cidade grande na Europa, você está ali correndo risco também de ser, de fato, assaltado. Não é bom para ninguém esse assunto, mas a gente tem feito, inclusive, diversas pesquisas com os turistas internacionais. Quando eles voltam, né, nos aeroportos, a gente faz essa pesquisa, e a percepção deles é que 90% voltaria e que se sentiu seguro, se sentiu feliz, quer voltar com a família. Então, assim, se fosse algo que a gente tivesse que gerenciar de imagem, a gente já deveria ter tomado essa decisão há um tempo atrás, mas eu acho que não é esse... Não está influenciando negativamente. Não é nossa questão. Não é. É engraçado que, de fato, pelos dados, não são. E questão de lixo... Né, esse país o mais verde possível, super ambiental, né, super energia limpa, maiores florestas do planeta está aqui, versus essa desorganização de lixo urbano, falta de saneamento. É uma dicotomia também? Ou também isso está sendo endereçado?
Como é que você vê isso? Também em algumas localidades, a nossa preocupação, inclusive, é que o turista deveria deixar esse impacto positivo no destino. Então, do nosso ponto de vista, né? Qual é o impacto positivo que o turista deixa? Então, ele não quer deixar, né, a comunidade ali mal depois que ele vai embora. Mas o que eu sinto é que essa governança local, quando ela está bem estruturada e bem alinhada, esse é um tipo de pauta que ela nem existe, porque o destino já entendeu a preocupação de infraestrutura. Hoje a gente tem alguns casos, né, com bastante êxito, que é o caso de Foz do Iguaçu. Eu sempre gosto de citar esse caso de Foz do Iguaçu, porque de fato eles são alinhados, eles estão organizados, eles têm de fato uma pauta de longo prazo, né, e isso realmente é muito importante. Mas existem destinos no Brasil que têm desafios cotidianos, inclusive da estrutura. E aí que eu vou citar que é Fernando de Noronha e próprio Lençóis Maranhenses, né? A gente sabe que tem desafios, inclusive pela logística de destino e de um crescimento desordenado que aconteceu durante muito tempo. Então, hoje, esses destinos eles têm que mitigar esse impacto, inclusive de imagem, né? Trabalhando algo que poderia ter sido trabalhado lá de maneira estruturada e organizada há alguns anos. E o Nordeste também tem um pouco, né? Tem aquela praia que tem milhões de músicas e milhões de coisas, tem uma praia que você quer só paz. Como é que é essa relação com as localidades, assim, de você clusterizar de certa forma? Porque aí fica bom para todo mundo, né? Se você botar todo mundo... Isso melhorou essa clusterização de que tipo de turismo tem para cada um? Você acha que evoluiu? Eu acredito que sim, né? Principalmente por ter morado no Nordeste durante uma temporada. Existem agora muitos empreendimentos, inclusive de luxo, que foram construídos, né? E aí, onde eles foram localizados, onde eles estão localizados, isso realmente já segmenta qual é o público que vai ser o usuário. E no Brasil tem de tudo para todo mundo, porque também tem gente que gosta da praia, de escutar vários sons, né? Tem gente que só gosta de ficar ali tomando a sua bebida na praia sem ter nenhum tipo de esforço. Tem gente que não gosta de ver ninguém na praia. Exato. Acho que hoje a gente tem isso para tudo para todo mundo. A questão é quem que está oferecendo para qual canal. Exatamente. Né? Para o turista também não ficar frustrado de comprar um produto que ele vai ter uma experiência não tão agradável. Acho que essa é uma Isso tarefa. Melhorou bastante, essa segmentação, a clusterização. Agora vamos falar de marcas, de branding. Como é que branding, né? Todas as cidades trabalham com branding, a gente está fazendo o branding do Rio. Como é que é essa instrumental de construção de valor, né, do país? Você tem uma marca que é essa marca. E como é que ela cria significado e como é que outras marcas, se tem alguma outra marca de turismo, de branding de cidade ou de país que você acha super bacana, bem construída? Eu gosto de falar primeiro do que eu acho construído, né? Acho que o próprio Peru tem uma marca que de fato ela é bem posicionada, né? Ela consegue de fato deixar claro, né, o que é que eles estão querendo promover. A Austrália também eu gosto, que eles brincam com essa questão da fauna e da flora. A marca Brasil ela foi criada lá em 2003 com o Plano Aquarela, e é essa marca que eu estou com ela aqui, com esse bottom. Ela é icônica, ela sobrevive até hoje, né? Ela foi descontinuada no período perto da pandemia, a gente voltou com ela em 2023, então a gente também entende que não é o momento de ainda repaginar, né? Porque ela tem um significado aqui ainda bastante forte. Ela é supra-partidária, supra-política, né? Ela não pode ficar, né? A minha questão em relação à marca de país, quando a gente fala para fora, né? É que hoje no Brasil a gente ainda não tem uma marca unificada como o Peru tem, né? Como a Colômbia tem, né? Hoje a gente tem as marcas que ainda estão aí num desalinhamento. Então a gente tem a marca Brasil, que é a marca que a Embratur usa. A Apex tem uma marca, né, quando ela fala sobre também toda a agência de exportação. E a gente tem o próprio Itamaraty, que tem uma marca. E o governo, em tese geral, quando vai fazer alguma ação fora, também usa a sua própria marca ali, da marca do governo. Então, para cada público, ela tem uma ativação. Eu defendo que no futuro, né, acho que no médio prazo, o Brasil deveria ter uma marca única para a gente continuar aí, né? Essa jornada. Inclusive para poder vender. Eu adoraria ver produtos com a marca do Brasil, pode ser a marca Brasil, a marca que for, mas produtos que as pessoas gostariam de comprar, né? Nos aeroportos. O licensing, né? Isso deveria ter muito, né? Todo país tem, né? A gente ainda não tem. Um case super claro. Acho que é até uma oportunidade que está posta, né? Talvez como é que a gente consegue fazer esse desenho para no futuro ter uma marca única e poder...
Teve essa colocar o marca do Brasil. Nordeste que fizeram e foi uma certa polêmica, né? Como é que você vê isso? Era uma marca que foi feita explica um pouco e como é que deu? As pessoas se sentiram pouco representadas? Ou... Bom, marketing todo mundo tem uma opinião, né? Então, de fato, a gente conseguiu trazer a clusterização para as regiões brasileiras. Então, a gente entendeu que também criar marca segmentada seria muito estratégico. Então, não foi só a do Nordeste que foi criada, a gente também criou uma da Amazônia. Tem uma marca em andamento para falar do Pantanal, né? Do Pantanal como um todo, não só do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. Mas a do Nordeste, especificamente, foi essa parceria com o consórcio, né? O Sebrae Nacional também estava envolvido nisso. Então, a gente ouviu todos os secretários de turismo dos estados do Nordeste, para que eles pudessem opinar, né? Os governadores também fizeram parte dessa chancela. Houve, na época, duas possibilidades e eles acabaram votando por uma, que foi o encaminhamento que a marca que foi lançada, né? Aí, o que veio de questão é que os designers, né, e concordam com que do Nordeste não estavam envolvidos na questão. Os secretários estavam, né, quem criou o briefing veio de fato dos nordestinos, né, mas eu entendo que também se tivesse que fazer agora um realinhamento, esse assunto deveria também fazer parte lá desses designers. É sempre um desafio, né, você fazer algo que represente algo. O que você acha que é a narrativa do Brasil mais forte, assim? Qual é o significado do Brasil para o mundo dentro desse contexto que está bem complexo, né? O mundo está complexo. O que você acha que o Brasil agrega? Olha, eu acho que as duas palavras que vêm na cabeça é hospitalidade e cura. Cura? Uau! A gente tem essa cura é bacana. Essa chancela, né? E de fato, quando eu vejo, e eu quando vivencio os destinos brasileiros, eu sei o quanto eu volto transformado de algumas viagens. Então, acho que o mundo vai procurar no futuro por viagens com propósito. Ninguém mais quer tirar só a foto para o story no Instagram. Então, a gente vai passar por essa transformação. É uma das tendências que a gente chama de whycation, né? De viagens com propósito. Ah, que legal. Então, você fazer uma viagem transformadora para a Amazônia, você fazer uma viagem transformadora na natureza, com a sua família, viagem geracional, isso de fato vai crescer. E eu acredito que a gente tem uma grande oportunidade aqui de ter viagens transformadoras no Brasil. Eu sinto que essa questão de bem-estar é algo que a gente pode explorar muito ainda. E de impacto. Quando a gente fala do turismo transformando as comunidades, né, e a gente vê isso, eu fui para a Serra da Capivara, né, conhecer ali o trabalho incrível, né, da Niede Gudon, e ela transformou a comunidade inteira, né? Era considerado as pinturas rupestres algo meio que encantado, que ninguém chegava perto, e ela transformou a escola, antropologia, escola de arqueologia. Todo mundo trabalha naquele ecossistema. É uma transformação de ecossistema absurda, né? O que você vê o turista? Você já presenciou algo que você chegou... Gente, essa comunidade toda tem orgulho, tem sentido, tem propósito e fica na terra, né? Não tem que migrar, porque não tem mais recurso. Não sai, né? Não sai, porque tem sentido ali arraigado. Né? Eu vejo isso muito nas comunidades ribeirinhas na Amazônia. Que quando a gente faz as expedições, tem uma expedição que a gente faz anualmente que a gente chama do verão amazônico. Em vez do verão europeu, o hype é o verão amazônico. Então você, de fato, sair de Manaus e subir numa embarcação aí 4 dias no Rio Negro é transformador. Isso é transformador. Porque aí você, de fato, vivencia o impacto positivo que você tem em você e nas comunidades. Né? E aí quando eu vejo comunidades ribeirinhas que, de fato, são apoiadas, né, pelo Estado, pelo município, pelo Sebrae, quando elas se articulam e, de fato, conseguem se posicionar, se vender e que aquele dinheiro fica para a comunidade, eu entendo que esse é um dos movimentos mais bonitos que ele pode acontecer do turismo. Que deixa de ser aquele turismo extrativista que você vai e faz para ser um turismo regenerativo. Né? E regenera na parte mais profunda, que é o orgulho de estar ali. Né? E isso tem muito no Brasil. Eu vejo isso com alguma particularidade nessas regiões da Amazônia brasileira. Vejo isso com muita força. Eu estou vendo isso também. O que você acha que a gente precisa olhar mais para o Brasil, dessas regiões, e dar mais valor, assim? E a gente está falando aí, eu quero os layers de gastronomia, cultura, artesanato. Quais são esses que a gente precisa explorar mais, aprender mais? O Brasil não conhece o Brasil, né? O Brasil conhece pouco. A gente conhece pouco e a gente está deixando essa síndrome de vira-lata para ser o orgulho caramelo, né? A gente está, acho que, nesse momento da transição. E isso está muito bonito de ver
né? Quando a gente é brasileiro e vai lá e fica falando mal do país, hoje eu consigo ver os brasileiros, não, realmente a gente é incrível. Ah, a gente tem isso, a gente valoriza isso, né? E esse é um movimento mesmo de profundo talvez, de mudança de cultura, né? E de transição até, inclusive, geracional. Né? A gente vai viver isso para poder propiciar. Você acha que o jovem tem mais orgulho do Brasil hoje? Porque nossos dados que a gente vê em pesquisa, é que a minha geração, né, estou com 61 anos, a gente viu a Copa do Mundo, né, 70 ganhar, a gente viu o Pelé. Esses caras não viram, né? Não viu o Brasil no auge. Tem um resgate da conexão do jovem com o Brasil, assim, porque o Brasil é legal ser brasileiro, mas não me dá orgulho o Brasil. Isso está mudando? Eu sinto que sim, até pelo cenário geopolítico e macroeconômico atual. Né? Então, quando a gente para olhar isso, e as experiências também que a gente tinha, que eram super bem sucedidas quando a gente ia para fora do país antes, não são as mesmas de hoje em dia. Né? Não tem mais esse mar de oportunidades que tem no mercado norte-americano, nem principalmente na Europa. Né? O mar de oportunidades hoje ele se volta principalmente para a América do Sul. Né? A gente é reconhecido por conta disso. Então, como é que a gente consegue ter estratégias para essa valorização continuar acontecendo? Eu vejo o orgulho caramelo em movimento. Eu consigo hoje perceber, inclusive, e a gente faz isso com alguns influenciadores, para poder continuar proporcionando isso. Né? Então, eu acho muito rico quando os sotaques são diferentes e as pessoas se reconhecem nos sotaques, né? E como é que a gente transforma isso nessa potência de posicionamento. Acho que é isso que a gente não sabe fazer. No turismo, principalmente, né? Na promoção internacional, a gente ainda é imaturo e cru em relação tímido. a isso. E o que é a tua assim, a gente está falando de influenciadores, é uma estratégia muito forte, eu vejo isso, mas geralmente são gringos falando, né? No Rio tem muito isso, o gringo chega, fica falando, tem o francês falando. Mas o que outras estratégias para realmente a gente chegar nesse posicionamento global desse país com essa potência toda? O que são as suas estratégias aí de ativação? O primeiro de tudo é que as relações comerciais estejam estabelecidas, né? Porque o trabalho do influenciador, ele também não enche avião, que eu comento, né? Se assim, a Dua Lipa veio e fez um monte de post no Instagram do Rio de Janeiro. A Dua Lipa não enche avião, né? Porque o produto tem que estar pronto. Enche o show dela. Enche o show, enche o estádio. Mas para turista, para vir, né, depois que ela for embora, não é assim, né? A relação comercial tem que estar estabelecida. Então, primeiro a gente fez esse trabalho de base no B2B. Isso por exemplo, essa relação da Dua Lipa no Rio, é pago ou não? É natural? Não, é natural. Espontâneo. Todos eles são natural, bastante natural e orgânico. O que acontece muito é que a gente tem cadeias internacionais de hotéis, né, baseadas, principalmente aí em algumas cidades, e geralmente eles também ajudam a impulsionar isso. Então, Belmond, né? E eles têm, de fato, essas relações que estão em outros lugares, né? Mas isso não é trabalho nosso da Embratur especificamente, né? Isso é um trabalho que eles fazem. Vocês botam mais gasolina nesse motor. A gente brinca com isso, inclusive, né? A gente faz o post do Bruno Mars, a gente interage com eles nas redes, né? Mas o nosso trabalho está, inclusive, muito mais voltado, o que a gente tem feito nos últimos 3 anos, micro e pequenos influenciadores nichados por segmento. Então, me interessa muito mais trazer um kitesurfista global, que é atleta, para ele vivenciar uma experiência no Nordeste, do que fazer ação com a Dua Lipa. Entendi. A ação com a Dua Lipa ela já é uma ação orgânica, ela vai acabar acontecendo. E aí você tem essas frentes, seriam o quê? Esporte, natureza? Quais são as frentes que você atua aqui? Tem arte envolvida, tem... Arte é uma coisa forte também. Moda. Quais são as suas vertentes aí? A gente hoje está trabalhando muito com essa questão do ecoturismo e do soft adventure, né? Quem é essa pessoa que quer estar em contato com a natureza, mas sem ser aquela natureza hardcore, ele não quer fazer um rapel de 70 metros, ele quer estar na natureza com algum certo nível de conforto, luxo. Né? Luxo é legal. Luxo a gente tem explorado muito, e não é o luxo glamuroso, né? É o luxo de fato singular de Brasil, né? O novo luxo, né? Exclusivo, tempo, de exclusividade, de você ter de fato o propósito conectado, né? A gente tem falado muito sobre a questão do bem-estar, né? Como é que a gente consegue posicionar o país para isso? E aí vem birdwatcher, mergulho, afroturismo, a comunidade LGBT, e aí tem muita demanda que a gente consegue interpretar para poder posicionar o país. Então, a gente agora fez falar de afroturismo,
a gente trouxe para o Brasil o Black Travel Summit pela primeira vez. Ele aconteceu fora dos Estados Unidos. A gente trouxe operadores do mundo inteiro somente para falar sobre afroturismo no Brasil, Rio de Janeiro. Bahia? Foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Mas ele é Brasil, né? Para poder posicionar a gente nesse cenário. Então, sempre com a visão de negócio. Né? Então, o nicho segmento ele existe, mas é um negócio. Né? Total. Isso eu acho que é um layer fundamental da gente pensar, né? Porque senão fica... É importante como negócio. Esse eu acho que é um trabalho também que a gente linka muito branding a negócio, né? Tem que trazer resultado, tem que trazer... Porque senão a marca fica muito bonita, a plástica da marca está muito linda, mas o que ela realmente vai trazer de resultado, né? Eu acho que esse é um ponto que eu acho que a gente está evoluindo de consciência do Brasil, que isso precisa ser administrado com um lugar de negócio. E que não é feio falar de negócio, de resultado, de lucro, isso é uma evolução muito legal do Brasil. Você está agora, me conta um pouco... Nessa nova, o que você espera a Embratur ser percebida ou o Brasil, essa marca Brasil? Qual o seu grande objetivo aí nessa tua... você está há 3 anos de volta, né? Estou há 3 anos de volta na Embratur. O que é o seu grande legado agora, que você já fez um trabalho muito estruturante? Olha, eu sinto que a gente conseguiu colocar o tema e a pauta do turismo em algumas mesas que a gente não estava participando. Então, hoje eu fico muito feliz quando eu vejo, até inclusive quando as pessoas falam sobre, né, sobre o recorde. Isso foi uma estratégia também que a gente fez com os influenciadores para poder falar sobre esse trabalho, né, para dentro do Brasil. Traz resultado, né, e mostra. E prática na ponta, né? Então, de fato, está acontecendo na ponta e isso é um movimento que não nasceu... o turista não chegou ali do nada. Para o turista chegar ali, teve muito trabalho envolvido. Acho que talvez o que eu gostaria de deixar no legado para o futuro é essa sensibilização e a mobilização dos atores locais com o viés do negócio. Sim. Então, isso precisa ficar maduro o suficiente. E ter uma estratégia planejada para executar, né, e trazer resultado. E eu vejo, não vai ser orgânico, não vai ser... espontâneo isso, tem que ter... Mas eu estou muito feliz, desde que a gente colocou o Plano Brasil na rua, que tem 1 ano, foi em maio do ano passado, alguns destinos já mudaram completamente a sua estratégia. Que legal. Inclusive o seu approach com os atores locais. Nitidamente por conta do plano. Então também o plano era necessário para poder alinhar. O resultado vem, né? Quando faz um trabalho bom, estruturante, com uma intenção muito clara, o resultado vem. Que você... Tem alguma história pessoal, você contou da sua mãe na infância, tem alguma que você vivenciou ultimamente, que te marcou nessa vivência da ponta, nessa tua jornada aí de conhecer os Brasis todos? Nessa jornada do autoconhecimento, eu me lembro que no auge da pandemia, eu inclusive estava liderando lá, talvez seja o meu maior desafio profissional tenha sido esse, né? Porque eu aceitei um trabalho para trabalhar num estado do Nordeste que depende, a economia do turismo é altamente dependente dessa indústria. E 1 ano depois houve a pandemia. Fechou tudo. Então, milhares de famílias, né, que de fato sobreviviam do turismo não tinham mais esse ganha-pão. E é dali realmente tudo que a gente tinha estudado ou vivenciado ou a expertise, em pauta nenhuma se tinha a palavra pandemia, né? Acho que ninguém estudou isso em lugar nenhum, né? Como que faz uma crise relacionada à humanitária global? Novo mundo. Isso foi muito complexo, né? E eu me lembro que quando eu estava no final da primeira onda, que aí houve uma flexibilização e aí algumas praias foram liberadas, né? E eu me lembro de vivenciar isso em Pipa, especificamente, numa barraca de praia que eu acabava consumindo bastante. A emoção que foi quando os turistas começaram a voltar. E aí eu vivenciei, né, a cena desse encontro de longe. Eu era um espectador, mas eu estava vendo de longe. Aquele filme. Eu entendi muita coisa naquele dia do real impacto que é quando o turista chega na localidade. Que legal. E aí isso eu trouxe para mim. E para os dois lados, né? Para o turista e para a pessoa que está ali recebendo. Né? E aí eu vi que foi a jornada do meu trabalho que eu estava fazendo naquela época. De fato, esse turista só chegou aqui porque a gente foi o primeiro estado com o selo Safe Travels. Eu consegui recuperar a malha aérea antes de alguns outros destinos e o turista chegou. Então, aquilo era o resultado prático do trabalho que a gente tinha feito naquela posição e isso me deixou muito tocado, porque aí não era sobre número, ninguém estava competindo sobre número. Sim, eu estava tentando, na verdade, era reaproximar uma indústria ali. Né? E pessoas ali, né? Um turista e um vendedor que tem um impacto enorme.
Você estuda muito, você gosta de estudar? Eu gosto. E me fala um pouco para quem está trabalhando, né, com todo esse ecossistema que é enorme, que eu imagino que devem ter milhões de empresários, empreendedores, donos, que gostaria de ler. Alguma troca que você leu, ou um podcast, alguém te inspira para as pessoas saírem aqui com alguma... Ah, legal. Eu gosto muito de podcast, que na verdade me lembra da minha avó, né? Minha avó faleceu tem uns 5 anos e a única coisa que eu quis dela, de lembrança, de presente, foi um rádio relógio. Então eu tenho um rádio relógio dela dos anos 70 e ela escutava, né, as novelas naquela época, então eu escuto muito podcast. Escuto rádio novelo, eu acho incrível a maneira como eles conduzem, tem até um que fala sobre turismo, fala sobre Praia dos Ossos, né, é um tema eu li, muito atual, né, muito inclusive é um tema muito atual que a gente deveria estar, de fato, nessa empreitada. Então eu gosto de podcasts. É um episódio bem duro, né? E é um tema relevante, né? Que a gente tem que falar sobre ele. Então, eu gosto de podcasts de maneira geral. E acho que o último livro que eu li foi o Coisa de Rico. Gostou? Ah, gostei. E fala um pouco também sobre essa coisa desse Brasil, né? Que é um Brasil que existe também. É um Brasil. O Brasil está se entendendo mais quanto o Brasil? Ah, sim. Está conhecendo mais o Brasil? E acredito que... Agora, nesse ano, a gente vai ter esse desafio, que é Copa e eleições, né? Onde acho que a gente acaba se treinando, né? O que foi as eleições e a Copa há 4 anos, do que vai ser essa, sempre é um aprendizado, inclusive de posicionamento, né? Então, eu estou bastante otimista para o que vem aí pela frente. Eu sou uma pessoa bastante otimista, eu gosto de ser. Então, eu espero que a gente consiga aí ter um melhor cenário possível. Espero, estamos na esperança também. O teu Fala qual é, para a gente fechar aqui a nossa conversa? Olha, eu acredito que a gente precisa estar sintonizado enquanto ser humano. A gente conseguir chegar cada vez mais próximo dessa essência, entendendo qual é o contexto do cenário atual, eu sinto que a gente vai cada vez mais longe. Então, ser um ser humano é algo que a gente precisa ser antes de qualquer resultado e qualquer performance. E nada melhor que uma viagem para isso, né? Você descobre o outro, descobre a si mesmo, é um momento de reflexão. Então, você está no lugar certo, na hora certa e fazendo um trabalho incrível. Parabéns. Obrigado, Ana. Tô junto. Muito bom. Mais uma conversa aqui, muito inspiradora de Fala. O Brasil no mundo e o Brasil também para dentro. Conquistando aí muitos espaços importantes para nossas próximas décadas aí, né, de trazer mais gente, deixar mais gente feliz. Legal. Obrigada, Bruno. Obrigado. Prazer. Eu sou Ana Couto, estou aqui para te fazer um convite, abrindo os bastidores do Fala no nosso podcast. A sua marca que acredita em brasilidade como força de valor e impacto, o seu lugar aqui com a gente. O Fala é mais que um podcast, é mais que um festival. É um movimento que conecta brasilidade com marcas, cultura, negócio e inovação. Quer conhecer mais essa jornada ou quer fazer parte apoiando esse movimento? Vem ser parceiro ou patrocinador. Fale com a gente, escaneie esse QR Code e entre em contato. Vem ser e vem fazer o Fala. Juntos estamos mais fortes.